também uma coisa que eu vejo que falta muito pra gente quando a gente é estudante ou quando a gente começa a trabalhar, é isso da gente pensar muito na nutrição, na formulação, né, e não pensar no todo, né. E isso é uma coisa que com o tempo a gente vai aprendendo, né. Então, quanto antes tu aprender isso, melhor, sabe, que menos, sofrimento tu vai passar, menos desafios tu vai passar, porque tu não tá sozinho, né, tu tem que trabalhar com a equipe, né, e essa equipe então tu tem que estudar, não só a tua área, vai saber como é que é a parte dos suprimentos trabalha, vai saber como é que é a parte de custos trabalha, sabe. Eu acho que isso é fundamental também, né, a gente conhecer todas as áreas que estão interagindo, né, com a formulação, com as matérias-primas alternativas e tudo mais. Olá pessoal, vamos dar início a mais um Suinocast. Meu nome é Vinícius Cantarelli e hoje eu sou o host aqui. Nós vamos trabalhar um tema muito legal, acho que muito legal para quem está na academia se formando, para quem está se inserindo no mercado, que seria um dia na vida de um nutricionista. E poxa, tem sim vários nutricionistas que a gente tem como referência no mercado, mas essa pessoa é bastante especial não só pela experiência técnica dela, mas pelo seu carisma, por ser reconhecida por vários outros colegas. Eu gostaria de chamar nada mais nada menos que Lisandra Padoin. Lisandra, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz, de sinceridade mesmo, né? De entrevistar você, de ouvir você, da sua experiência. E eu já queria que você passasse a bola aí para você, né? Para você contar da sua jornada, um pouco da sua jornada, como é que foi teu início, a formação, suas histórias aí, que eu acho que vale muito a pena. Obrigado mais uma vez. Tá certo, Vinícius, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz mesmo com o convite, né, para participar. É um formato bem diferente, né, e eu fiquei realmente, assim, encantada, né. E muito obrigada pelo convite. Bom, vou contar um pouquinho então da minha jornada, né, pela zootecnia. Digamos que para mim, assim, a zootecnia foi uma paixão à primeira vista, porque, quando eu estava ainda no segundo grau, a gente foi fazer teve uma semana acadêmica, né, do terceiro ano do segundo grau no meu colégio, e a gente foi visitar os cursos da UFSM, lá da Universidade Federal de Santa Maria, que eu sou de lá, né. E nesses cursos que a gente foi olhar, nós fomos em vários setores da universidade. Entre os setores, a gente foi no setor de avicultura. Quando eu cheguei lá no setor de avicultura, o professor Alexandre Rosa, ele estava fazendo o doutorado de sanduíche dele, né, e ele estava na universidade e deu uma palestra pra gente. Quando ele começou a falar zootecnia, eu nem sabia o que era zootecnia. Sabia o que era veterinária, né, mas zootecnia eu não sabia o que era. Começou a falar sobre produção animal, nutrição, genética, manejo. Eu fiquei: "Nossa, que coisa linda isso!" Eu fiquei encantada. Eu saí da universidade pensando assim: "Meu Deus, eu quero fazer zootecnia e eu quero trabalhar com nutrição de aves". Na época, assim, né, eu saí de lá, cheguei em casa, bem faceira, feliz da vida dos meus pais, né. "Vou fazer zootecnia". Que isso? "Minha filha, o que que é isso? Explica pra gente o que que é". Até então eu ia fazer fisioterapia, né, que era a minha eleição, digamos assim. E eu nunca tive contato com nada de ciências rurais. Eu sempre fui muito urbana, sempre vivi na cidade, então, assim, foi uma coisa que me encantou, né, me encantou mesmo, eu fiquei apaixonada. E fiz o vestibular em zootecnia, passei, né, no vestibular Santa de Maria. zootecnia em Santa Maria, isso, né, na universidade. No meu primeiro semestre, eu já fui procurar o setor da avicultura, porque eu comecei a fazer estágio lá, né, eu falei assim: "Eu quero fazer, né, eu quero trabalhar no setor da avicultura". Fui lá, fiz estágio, né, fiquei até o final do meu curso de zootecnia fazendo estágio, né, fui bolsista no setor da avicultura, junto com o pessoal lá de Santa Maria. Aí,
me formei lá em Santa Maria e fui para Porto Alegre fazer meu mestrado. Passei no mestrado em Porto Alegre com o professor Sérgio Vieira. Né? Daí trabalhei, então, com aves, né? Com produção. Na verdade, foi produção, né? Que eu trabalhei no mestrado. Tanto em aves quanto suínos, mas daí, na época, como eu era de aves, né? Eu escolhi trabalhar com frango de corte. Quando eu estava no meu segundo ano do mestrado, né? Já terminando, já tinha feito os experimentos, tudo, né? Só fazendo as minhas análises finais, estatísticas. Veio o pessoal lá da Avipal, na época, né, isso lá pelos anos de 2001, por aí, né? Eles abriram vaga a trabalhar como extensionista. E eu fui fazer a entrevista lá em Lajeado. Aí passei na entrevista, então eu fiquei no segundo ano, né, do mestrado, trabalhando em Lajeado como extensionista, né, e escrevendo a minha dissertação. Quando eu me formei, né, na nutrição, eu fiquei 1 ano, mais ou menos, trabalhando na extensão, né, como extensionista. Aí, quando eu me formei, a Sandra Bonaspetti, que trabalhava como nutricionista da Vipal na época, né, ela estava procurando alguém para trabalhar na nutrição da Vipal, porque a colega dela que trabalhava com ela, que é a Alba, que é fireman, né, estava saindo da empresa. Então, elas me convidaram, né, para trabalhar na nutrição da Vipal na época. E era o meu sonho de consumo, né, trabalhar na nutrição e com uma pessoa como a Sandra, que na época, e até hoje, né, super reconhecida no mercado, e era uma pessoa que eu admirava muito e tinha um sonho assim, de trabalhar junto, né. E aí trabalhamos para a Vipal se transformou em Eleva no decorrer do tempo, né? Aí depois, em 2008, a Perdigão comprou a Vipal e eu fui para Videira. Então, de Lajeado, fui trabalhar em Porto Alegre na Vipal, né? Da Vipal, eu fui para Videira trabalhar na Perdigão. Logo depois, a Perdigão virou BRF, né? Então, nesse meio tempo, eu trabalhei em 4 empresas, digamos assim, a Vipal, Eleva, Perdigão e BRF. Só fui passando de uma empresa para outra. Aí, em 2010, fiquei até 2010 na BRF, quando eu fui convidada para fazer entrevista aqui na Alibay, né, para trabalhar com nutrição de suínos. Então, até 2010 eu trabalhei com nutrição de aves. Então, foi um desafio muito grande na minha vida, mudar da nutrição de aves para nutrição de suínos. Eu já tinha feito formulação, tudo de suínos, mas nunca tinha me dedicado à nutrição, né, propriamente dita. Então, foi um desafio bem grande na época, mas muito recompensador, assim. Foi muito bonito, né? A nutrição de suínos, ela é muito linda de estudar, né? Então, eu me apaixonei. Um mosquitinho picou, né? O mosquitinho picou, como diz o Weasley, né? O Weasley sempre vê, o mosquitinho dos suínos se picou agora. Então, até 2010, foi aves. Na graduação, no mestrado... Nossa, na graduação, no mestrado, né? Trabalhei com formulação de aves, de suínos, de perus, de poedeiras, mas na nutrição mesmo, né? Foi aves. Quando eu entrei na BNF, eu fui para nutrição de frambos de corte, né? Trabalhamos eu e o meu colega Keisuke na época. Né? Na nutrição de frambos de corte. Legal. Ô, Lisandro, isso que, por exemplo, o fato de você ter trabalhado até 2010 com aves, depois ter ido para suínos, né? Que, claro que tem muitas ferramentas que a gente usa que são iguais, né? Muito semelhantes, mas muita coisa diferente. Isso te ajudou? Sim, me ajudou bastante. Me ajudou bastante mesmo. Tem uma outra visão também, né? Mas, sim, com certeza. Ó, ele tem outra visão, né? Porque o frango de corte, né, que eu trabalhava, ele era muito imediatista, né? Então, a gente fazia alguma troca de requerimento nutricional, um estudo, tu via logo o resultado. Então, rapidamente veio o resultado, né? E quando eu comecei a trabalhar em suínos, isso era uma coisa que me angustiava, porque tu tinha que demorar pelo mínimo uns 90 dias para te conseguir ver alguma coisa no campo, na terminação. Claro, parece mais rápido, né? Mas em terminação.
E então eu aprendi muito a ter mais paciência para poder esperar, né, as coisas acontecerem com o tempo, né, e tudo tem seu tempo, né. Então isso é uma coisa muito muito interessante mesmo, né, que a gente aprende a pensar. E por mais que tenha muitas características iguais, tu vai ver também, falando, por exemplo, em rações, né, em DGM, é muito diferente o DGM frango com o DGM em suínos, né. E a gente tem uma sorte muito grande aqui dentro da empresa, que eu digo porque é uma empresa que só tem suínos como espécie. Então a gente pode se dedicar a suíno, né, porque às vezes acontece em fábricas de ter frangos e suínos, né, então às vezes tu tem que fazer uma média ou trabalhar com a espécie que tu tem hã, maior quantidade, né, e então a gente consegue dar essa estudada melhor, né, de usar realmente, né, focar mais, né, no suíno. E isso é muito especial. Na bem verdade, é muito diferente. Além da dinâmica, né? Ou seja, dos Sim. ciclos serem mais longos, Uhum. tem outro ponto também que eu acho que é uma grande diferença, não sei se você concorda, que é a padronização. Na avicultura você tem um sistema muito mais padronizado, né? Então, quando Nossa. você tem uma resposta, a repetibilidade pode ser mais fácil de você enxergar. Você está avaliando alguma coisa, você coloca lá, a repetibilidade é. Nos suínos, não, né? Seja na fase de gestação, de lactação, creche, crescimento, seja qual fase. Muitas vezes você não consegue, né? A curva normal ali é diferente, né? E o que interfere na curva normal são Sim. fatores mais diversos. Nós não temos um negócio muito padrão, né? No sistema de produção de padrão. Não é bem diferente do frango ainda, né, é bem diferente do frango. E mesmo na mesma região, né, por isso não precisa nem ir para regiões diferentes, né. Na mesma região tu tem essa variabilidade muito grande, né. Bem, pô, mas a tua jornada foi legal e depois? Se você ainda teve algum curso de formação depois do mestrado, alguma coisa assim, ou parou no mestrado mesmo? Não, eu fiz o mestrado, daí depois eu fiz uma pós-graduação na PUC, no Paraná, também de nutrição, né, e isso animal, e agora tô fazendo um MBA, mas daí em agronegócios, né, E o que você tá achando? lá pela Exalc. Tô gostando bastante. Porque o que acontece? Nós da nutrição, né, nós mexemos com muitas áreas, né? Então nós temos assim a nossa visão, é que eu digo uma visão muito sistêmica, né? Uma visão muito holística. A gente tem que conhecer o todo da empresa. Então, às vezes, tu tá mexendo, lidando com custos, tu tá lidando com impostos, e é meio automático pra gente. A gente sabe que tem que fazer aquilo, mas por que a gente tem que fazer? Né, então esse curso para mim está sendo muito bom, né, porque eu tenho uma visão mais holística, digamos assim, né, da empresa, né, a gente sai um pouquinho do nosso quadrado da nutrição, né, e a gente pensa muito daí em todas as outras áreas, né, tudo que envolve, né, a nutrição dentro da empresa, e isso está sendo muito, muito legal, assim, mesmo, muito legal. Que quando você faz um processo de formação, né, além da visão, você passa a ter o conhecimento Sim, desses elos, desses pilares, desses pontos importantes que faz mais sentido e você consegue dominar sim, mais, né? Porque realmente fazer uma formulação é muito diferente de fazer uma nutrição de resultado, né, para um sistema com de certeza. produção, né? E aí são vários fatores. Ô, Lisandra, agora para gente aí sair um pouco da sua jornada até agora e ir para o dia a dia aí de um nutricionista, antes disso eu queria te perguntar, teve nessa trajetória tua, o que teve de algo assim que te marcou, que você achou, seja assim, emocionante, engraçado, alguma coisa, alguma história aí? Sim, sim. Tem uma história que eu conto, né, que os meus amigos já sabem, porque foi uma história muito, muito engraçada no meu começo da profissão, né, quando eu fui trabalhar como extensionista. Fazia mais ou menos um mês que eu tinha tirado a carteira de motorista. Daí eu Meu Deus. passei lá, né, na entrevista perguntaram: "Tem carteira de motorista?" "Tenho, dirijo." Mas assim, eu tinha dirigido no máximo em cidade, né. Imagina começar a dirigir em estrada de chão. Foi uma aventura mesmo, né. E na minha primeira semana, né, como extensionista, eu morei em Lajeado, né, e eu fazia a região do Encantado, que ela é pertinho de Lajeado, né. E nessa minha primeira semana, eu estava ainda
conhecendo os produtores, né, e montando o mapa, né, da região, digamos assim, né. Então eu me perdi um pouco nos horários, porque eu ficava mais tempo nos produtores, não tinha GPS na época, isso foi lá em 2001, por ali, né. Então eu fazia a montagem mesmo do mapinha, né, para daí no outro dia já ir encaixando, né, fazendo quebra-cabeça com as outras regiões. E num desses dias tinha chovido bastante nessa região, e eu saí já era umas 19 horas, mais ou menos, do produtor. Me perdi conversando mesmo, né? Me empolguei na conversa lá. E a estrada deixou, né? Quando chove bastante, fica aquele montinho no meio, né? E a estrada, digamos assim, fica aquele montinho no meio. E uma vaca E uma nos carros. na ponta, né? E óbvio, né? Se o motorista ele é experiente, o que ele vai fazer, né? Ele vai passar com a roda por cima daquele montinho e passar. Eu passei reto. Passei reto. O meu Corsinha ficou pendurado com as rodas girando. E óbvio que ele não era um 4x4, né? Era um E Corsinha. não é por 4x4, era um Corsinha, né? Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Teríamos Isso era 7 e pouco. 7 e pouco da noite, já anoitecendo, assim, era novembro, isso, né? Então já era mais noitinha, assim, né? Uhum. Aí peguei meu celular sem sinal. Eu pensei, agora o que eu vou fazer? Fiquei dentro do carro, né? Eu pensei, em algum momento alguma coisa vai acontecer. Eu tava longe dos produtores pra ir a pé também, né? Então eu fiquei esperando. Bom, se não aparecer ninguém, eu caminho, né? E vou procurar alguém. Mas acho que não deu 5 minutos. Vem uma Kombi com a equipe de carregamento de frangos. Foi muito engraçado. Porque aquela Kombi parou, né? Acho que tinha uns 10 dentro da Kombi, né? Todos eles vieram, daí eles ergueram meu Corsinha. Você tá brincando. Eu agradeci muito, né? Isso aí. Foi embora, né? Brincadeira. Literalmente ergueram o Corsinha e colocaram no lugar. Né? Ergueram meu Corsinha e botaram no lugar. Aí no outro dia, todo mundo já sabia o que tinha acontecido lá na linha, né? Imagina se não. Aqui, Já no outro dia de manhã. imagina. No outro dia de manhã eu cheguei lá, todo mundo já estava sabendo, né? Que a técnica tinha ficado presa na linha. Foi muito, muito engraçado. E até hoje, assim, qualquer produtor que eu encontro daquela época conta essa história, né? Então eu fiquei bem famosa lá na região. Eita vida. Ou seja, na verdade foi um aperto que você passou, mas uma história boa de contar, né? É ótimo de contar, eu gosto de contar, eu acho muito engraçado, porque realmente, assim, foi na minha primeira semana, né? Super inexperiente, assim, né? Montando mapa, empolgada, né? Pra trabalhar. Mas só aventuras que acontecem, né? E aí, quando a gente fala, pessoal, às vezes tem alguns orientados meus aqui que falam, olha, quando é que você vai terminar tal data? Já tirou carteira? Não, eu vou tirar. Falei, ó, não deixa pra última hora, porque hoje é mais fácil, né, Lisandra? Você tem GPS e tal, mas, meu, não é fácil. Eu vejo, ainda mais nas estradas aqui em Minas, se você for sair por esses rincões aí, meu Deus do céu, cada aperto que a gente passa. Legal, gostei da história, Mas depois disso não passou nenhum aperto, não. Não, esse não. Mas era interessante também na época de extensionista, né? Que a gente tinha muito nas prefeituras das cidades, né? Pedir para colocarem mais estrada, onde tinha muito problema, né? Que os caminhões de ração, digamos, né? Ficavam meio que empenhados, os próprios caminhões, né? Que pegar, né, os animais também, né? Então era legal isso também, essa parte que a gente tinha nesse papel social aí nas cidadezinhas, né? Social rural. Arquitetura, social rural, era bem legal também. Tem muita coisa para melhorar ainda, né? Legal, Lisandro, legal. Bem, vamos lá, vamos para o nosso, senão nós ficamos proseando aqui, essas conversas boas aí. Bem, antes da gente falar do seu dia a dia, eu queria te fazer uma pergunta, assim, o que assim, na tua visão, você acha que a função do nutricionista, o que te baliza, assim? Claro que existem estágios da nossa vida que a gente compõe, assim, não, a função do nutricionista é isso, mas depois a gente vai amadurecendo, né, e vendo que o negócio é muito mais amplo, como você mesmo diz, tem que ter uma visão holística, né?
Então, o que seria, para a gente começar essa conversa mais técnica, o que seria a função do nutricionista dentro de uma indústria? Sim, sim. Que a função que eu penso, assim, né, do zootecnista, do nutricionista animal, né, dentro da empresa, né? O que a gente faz hoje, né? Eu e o meu colega Jorge, né, que trabalha comigo aqui na nutrição, né? Realmente o que a gente faz é uma gestão, né, e a operação do processo da área de nutrição, né, visando sempre identificar alternativas, né, que venham a otimizar os recursos utilizados na empresa, né, sempre objetivando manter a rentabilidade do negócio, né, garantindo a segurança alimentar, né. Então, o que a gente sempre conversa aqui, né, o que é preciso, assim, nessa visão, né, para a gente fazer uma boa ação, ter uma boa ação, né? Então a gente tem que conhecer, a gente tem que estudar cada fase animal, suas exigências nutricionais, gerando ótima formulação, respeitando a genética, né? Essa é uma parte. Na outra parte, né, a fábrica ela tem que ser capaz de preservar a qualidade dessa ração, né, a qualidade das matérias-primas e conseguir, né, traduzir fielmente a fórmula que a gente está mandando. Área de suprimentos, né? A gente tem que fazer a aquisição das matérias-primas de qualidade. Então, para garantir essa aquisição de matéria-prima de qualidade, né, a gente tem os padrões dessas matérias-primas para fazer essa aquisição, né? E, então, a gente tem que fazer uma boa amostragem na chegada para avaliar o padrão no laboratório, né? E os suprimentos, eles enviam para os nossos fornecedores esses nossos padrões. Então, a gente recebe essa matéria-prima, a gente verifica se esses padrões estão adequados para aceitar ou não o produto, né? E contato com o fomento, né? E com a agropecuária, né? Então, é sempre procurando atender a demanda do campo, né? Faz a ração, matéria-prima de qualidade, vamos para o campo para olhar o que está acontecendo lá, né? Se tudo isso que a gente está fazendo está chegando no campo, né? Como que estão os animais? E a comunicação com a qualidade, com a garantia da qualidade, também, que é importantíssimo, né? A gente ter essas análises em mão, em tempo hábil, né? Para a gente poder ver o que pode ser feito, né? Se tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar mais ainda, né, a nossa formulação, né? Então é isso que eu vejo, assim, sabe? Como eu te falei, é uma visão sistêmica, né, da, do todo, né? Isso que acho que isso a gente aprende com o tempo, né, Vinícius? Que a gente não trabalha sozinho, né? Que nós somos uma grande equipe, né? Tá todo mundo interligado, né? E tem que se conversar bem, né? A comunicação, acho que é um ponto fundamental, você falou aí, que ela realmente acaba sendo gargalo muitas vezes. Mas eu te perguntei isso, Lisandra, porque a gente passa aqui na universidade, né, para os futuros nutricionistas, que ser nutricionista é muito mais do que ser um formulador, né? E quanta coisa a gente tem que não só vigiar, né, conferir se está acontecendo bem, mas ser o tomador de decisão, né, da chegada de um ingrediente ao bom uso dele na formulação, ao processamento e garantia que o que realmente você planejou vai sair da fábrica e vai chegar nos silos dos galpões, que realmente lá no comedor vai ter algo, depois esse animal é produzido, depois tem um feedback do frigorífico, né? É muito mais que formulador. Então é o que eu falo, gente, sim, é importante aprender a formular? Tá? Mas é apenas um ponto, né? Formular, você pega um menino aí que sabe mexer bem no computador e o cara faz engenharia, ele sabe formular, é uma matriz nutricional e as exigências, né? Então, esse nutricionista, realmente, o cara tem que saber de fisiologia, tem que saber de suprimentos, tem que saber de qualidade, tem que saber de custo, e hoje cada vez mais coisas, né? Agora, nós vamos ter que aprender a análise de ciclo de vida, né? Nessa pauta aí ESG e tal, muita coisa cada vez mais, sim. Não, com certeza, né? Essa função toda também de cada vez reduzindo menos, né, os terapêuticos, a saúde intestinal é tão importante, né? Que a gente sempre conversa sobre isso. Então, cada vez o nosso papel é mais importante, né?
nutricionista, nutrólogo e assim vamos. Essa é boa, porque agora vai ter um nutrólogo, que eu acho que é boa, viu? Eu não tinha pensado nisso, porque hoje mesmo de manhã eu tava falando pro pessoal, eu falei, olha, o nutricionista do passado, ele tinha que atender aquele binômio ali, requerimento nutricional e matriz nutricional e requerimento nutricional. Agora o cara tem que saber de nutrição e saúde, né? Ele não tem que saber, ele não tem que fazer dietas, não tem que fazer uma nutrição clínica, não é isso necessariamente, mas ele tem que fazer uma nutrição para a saúde, né? Então eu acho que nós vamos ter que, nos transformar em nutrólogos, Velizana. É boa, nutrólogos. Não, é muito interessante. É muito lindo, né, Vinícius? É. Porque cada vez a gente se aprofunda mais, né? É muito fantástico. Não, e o detalhe é o seguinte, que assim, a diferença que nós temos, já que você falou em nutrólogo, a diferença que nós temos para humanos, né, é que não dá para você falar assim, ó, o cara foi lá no nutricionista, ó, come isso, toma tais vitaminas, tais suplementos, porque tem a questão do custo, né, cara? Nós temos que fazer retorno sobre o investimento, né? Nós somos uma empresa, animais de produção. Então tem essa variante que é extremamente importante, que viabiliza os negócios, né? Então é um desafio muito grande. Ô, Lisandra, agora me diz uma coisa, vamos lá. Como é que é a sua rotina? Né? Eu sei que você, hora tá no campo, hora tá no office, vendo uma série, para você lidar com tudo isso, assim, inicialmente, como é que é a tua rotina? Sim, nós somos em 2 nutricionistas aqui na empresa, né? Eu e meu colega Jorge. Então, nós temos uma rotina. Quando, numa semana, ela não tá em Porto Alegre, né, que a gente mora em Porto Alegre, na outra semana, o outro colega tá no campo, né? Tá na produção. Em Santa Rosa é onde mais a gente fica, né? Só que daí a gente vai para Nova Candelária, Santo Ângelo e Nova Toque também. São as outras regiões. Quando a gente está em Porto Alegre, a nossa rotina é... A gente fica mais responsável pela parte da formulação e dos estudos em nutrição de uma maneira, né, bem específica. Né? A gente estuda mais quando está em Porto Alegre. Nós recebemos os fornecedores quando a gente está aqui em Porto Alegre, que fica mais prático, né? Ou os fornecedores vêm até aqui, ou a gente recebe ainda online, né? A gente faz ainda bastante reunião online, que depois da pandemia ficou bem estabelecida também nessa reunião online, que é bem legal também, né? E então, quando a gente está aqui, a gente faz mais essa parte de teórica, né? E quando a gente vai para Santa Rosa e para as outras unidades, a gente faz mais a função prática, então. A gente não fica tanto no computador, né? E a gente busca, então, interagir com os outros setores, né? Então, a gente vai bastante para o setor de, por exemplo, quando eu chego lá em Santa Rosa, eu fico um dia todo com o pessoal de suprimentos, né? O pessoal de compras. E daí a gente passa toda semana, né? Com o comprador, né? Para verificar o que está precisando, o que a gente pode melhorar, né? Então a gente faz um balanço, digamos assim, semanal, né? Dessa parte de compras. Temos uma reunião semanal, né? Com suprimentos, que daí envolve todas as áreas. Suprimentos, nutrição, fábrica de ração e fomento. Né? Toda terça-feira a gente tem essa reunião. Depois, no outro dia, eu vou para a fábrica de ração, fico com o pessoal da garantia da qualidade, que a gente tem uma mesinha lá junto com a garantia da qualidade, que fica junto com o gerente da fábrica, supervisor, então ficamos todos juntos, né? Então é o dia que a gente se dedica mais à fábrica de ração. E também eu vou com o pessoal do fomento, né? Com a área técnica do fomento. Também conversar, verificar, passar a semana para ver se tem alguma demanda, né? Não é toda vez que eu vou para Santa Rosa que a gente vai para o campo, né? Mas vamos bastante para o campo, né? Tanto em terminação, quanto em creche, aonde tiver demanda, né? A gente vai. Então essa é a nossa prática, digamos assim, né? Em Santa Rosa. Quem fica em Porto Alegre, então fica mais com a parte teórica, mas mesmo assim, naquela semana de Porto Alegre, a gente interage com todas as áreas. Mas quando a gente vai para Santa Rosa, isso, todas elas. Mas quando a gente vai para Santa Rosa, daí é quando a gente realmente, né, fica junto com o pessoal.
Que aí senta com ele só para ver quais são as demandas e tal, seria as coisas. Isso. Até a gente está sempre avaliando aqui em Porto Alegre estabelecimento das curvas, né, relacionamento, sempre verificando como está, com os resultados que a gente tem do campo, a formulação, a gente elabora matrizes, né, de nutrientes, de ingredientes, exigências nutricionais. Isso é uma coisa que também não para nunca, né? Porque a gente está sempre recebendo matérias-primas novas, né, projetos novos. Então não existe uma rotina, isso aqui é legal, né? E a gente está sempre fazendo várias coisas. Isso que eu ia te perguntar, assim, o que acontece, já que você passa a semana em Porto Alegre, semana em Santa Rosa e tal, o que acontece na tua rotina da semana? Assim, você tem um geral, mas muita coisa pode acontecer, né? Quando chega, por exemplo, alguma tecnologia nova que vocês têm que aferir, que você tem que estudar, que você tem que ajustar a fórmula, é diferente aquela semana na teoria, né? Do teórico, com certeza, né? Daí já muda, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente insere bastante matéria de uma alternativa, né? Então a gente está sempre avaliando, né? Sempre avaliando. Então agora a gente estava com trigo, chegou sorgo, nós usamos farelo de arroz gordo, né? A gente usa farelo de canola. Então, é isso. Então, assim, ó, cada vez que chega uma matéria-prima nova, a gente tem que fazer toda a avaliação. Aí de um ano para o outro muda bastante também, né? Então agora até, por exemplo, essas últimas semanas foi muito interessante porque nós temos uma valorização interna de energia, por exemplo, assim, né? De carboidratos, né? De enzimas, né? Só que no decorrer do ano, a gente foi aumentando o número de matérias-primas alternativas, né? Só para te dar um exemplo. Então, o que a gente fez? A gente fez uma reunião, um encontro, né, com os nossos fornecedores, digamos, de enzimas que participam da nossa cotação, né, com a nossa formulação atual, né, para eles nos darem, né, mediante a enzima deles, né, a valorização de cada enzima, né. Será que o que a gente está tendo aqui dentro a gente poderia melhorar um pouquinho mais, só com essa valorização, ou não? Ou a gente pode deixar a mesma valorização? Mas nós temos muitas matérias-primas alternativas e muitos substratos que conseguimos mexer um pouquinho mais ali, o que já vai dar uma melhora também no custo da formulação, sabe? Então, são esses estudos que agora foram 10 dias que a gente passou direto só conversando com os fornecedores e foi muito enriquecedor, assim. Foi ótimo, né? Então, só para você ter uma ideia, assim, ó, isso, por exemplo, saiu da rotina, né? Mas é o nosso dia a dia, né? São as nossas demandas, digamos, né? Que a gente tem na empresa que a gente precisa, né? E o que fazer para melhorar esses custos, né? Então a gente tem que realmente, né, abrir mão dessas tecnologias boas que a gente tem aí. E aprimorar, né? Seria legal que você tá ali, usar o carboidrato, você já usa e tal, mas, poxa, será que muda? Você tem já usamos, já valorizamos, né? Mas o que a gente pode melhorar, né, nisso? O que a gente pode melhorar? E voltando à questão do nutrólogo lá, né? Porque aí claro que você está pensando no efeito direto da enzima que a gente busca, que o efeito direto seria o efeito mais nutricional, né? Ou seja, melhor digestibilidade ou melhor valoração. Mas tem os efeitos indiretos também, né? E o fato de, assim, poxa, você está usando um alimento alternativo, você tem mais arabinoxilano ou qualquer outro de uma fibra mais insolúvel, alguma coisa assim. E aí, dá para explorar mais? E se eu exploro, o que eu vou ter de impacto na saúde, na microbiota, na resposta inflamatória, que pode repercutir em alguma coisa? Então, não é simples, né, Lisa? Não, com certeza não é simples, mas isso é uma coisa que a gente realmente já vem estudando junto, né? Porque sabe os papéis de cada aditivo, né? A importância que tem, né? Para melhorar a saúde intestinal, né? Tá. Agora, muita coisa. Nossa. Por um lado é bom, né? Pois por outro lado, quem tá na linha de frente é complexo, né? As tomadas de decisão são complexas. E outra coisa, já que nós estamos falando da formulação em si, né? Poxa, vocês têm uma série de fornecedores que, obviamente, é um elo da cadeia extremamente importante, que está o tempo inteiro tentando trazer renovação dos seus portfólios para trazer soluções melhores para a produção.
mas são muitos fornecedores cada vez mais, né? Uma lista de tecnologias, e você tem uma fórmula de pré-1, você tem uma fórmula de crescimento 1, você tem uma fórmula de terminação 2. O que você acha que é o mais importante aí? E o que você, lógico, com a tua experiência, né? Você usa, por exemplo, o retorno sobre investimentos? Dá para você usar isso? Por exemplo, eu tenho tantos ácidos orgânicos, né? Como é que eu vou fazer isso? Qual que eu vou usar? Qual tecnologia que eu vou usar, né? Lógico que assim, eu quero um que tenha mais esse efeito e tal, mas aí quando eu me deparo com 5, 7, 8, 10 tecnologias que são muito próximas. E como é que eu vou tomar essa decisão? Sim. O que a gente faz aqui dentro, né, Vinícius, da empresa, que eu acho isso aqui bem, bem válido. Infelizmente, hoje a gente não consegue fazer avaliação experimental, testes, né? Isso é uma coisa que a gente ainda não consegue fazer aqui dentro. O que a gente fez, então? A gente montou uma série de comitês. O que são esses comitês? Quem participa dele? Nutrição, suprimentos, fomento da sanidade, garantia da qualidade. Então, são os 5 setores, digamos, da empresa, né, que de alguma forma interagem em relação a esses aditivos. Por exemplo, nós fizemos um de qualidade de água, antes de entrar em aditivos. Né? Primeiro que a gente fez, né, foi sobre qualidade de água. Chamamos vários fornecedores, a gente monta, digamos, um questionário, envia para esses fornecedores os questionários, né, e eles apresentam para a gente, né, e a gente se reúne nesse comitê. Fizemos de água, fizemos de absorvente de micotoxinas, fizemos de fitogênicos. Então, assim, alguns a gente tem mais ainda para fazer, né? Mas a gente vai indo, porque cada vez demanda assim de 2 a 3 meses, né? Para a gente olhar todos os fornecedores. O que a gente faz? A gente está conhecendo conceitos dentro da empresa. A gente tem que reduzir terapêutico, temos que reduzir terapêutico. Vamos conhecer os conceitos, então, né? Começamos com fitogênicos, já fizemos de ácidos orgânicos também, né? E depois a gente senta, se reúne com a equipe técnica que estava ali discutindo. Legal, porque cada um vai ter uma visão sobre um produto. O que a gente faz? Qual é o nosso desafio no momento? O nosso desafio no momento ele vai ser mais entérico, ele vai ser um desafio mais respiratório, ele vai ser que tipo de desafio? Né? Daí, a partir daí, a gente vai olhando, não, então vamos tentar olhar esses produtos que eles são mais condizentes com o desafio entérico. Ou esse aqui, ele é mais nutricional, esse é mais sanitário, ou esse é sanitário e nutricional, sabe? Então, assim, a gente já tem uma série, né, de comitês realizados e é muito interessante, né? Porque tem uns que a gente já homologou, alguns fornecedores, né? E outros que a gente está ainda em processo de olhar o conceito, estudar o conceito, né? E isso, assim, pelo menos aqui dentro da empresa é bem interessante, sabe? Porque é uma forma que a gente tem de discutir, né? De discutir, colocar o produto, né? Acreditar naquele produto e olhar no campo, né? Porque até o momento, como a gente não tem que fazer teste, estatística, né? Estatística é uma forma que a gente encontrou de tentar validar, né, os produtos dentro da empresa. Mas a gente ainda quer ter granjas de pesquisa aqui dentro, pra gente poder fazer essas análises mais. Sem dúvida, ajuda muito na tomada de decisão, né, Elisada? Mas eu já tive, assim, em outras indústrias, até fora do Brasil, e eu me lembro muito bem, e foi até que me despertou para uma coisa muito importante, é o que você falou, que é o conceito. Eu sempre uso o tripé conceito, tecnologia e resultado, CTR, né? Porque primeiro você tem que entender o conceito, realmente qual que é o mecanismo, porque que problema que ele vai resolver. Depois, qual a tecnologia? Se a tecnologia realmente é boa, ela vem de uma plataforma interessante, o fornecedor gera confiança, né? Essa tecnologia ela é repetível, né? E terceiro, o resultado, seja o resultado de pesquisa, seja o resultado de campo, seja o resultado de ROI, de retorno sobre o investimento, né? E eu imagino que quando vocês
agora com esse comitê, né? Ou seja, um tanto de cabeças pensantes colocando na sua área ali por exemplo, o fomento, fábrica, sanidade, suprimentos e tal. Cada um pensando em cima, no final você tenta montar um quebra-cabeça para tomar a decisão. E acaba que todo mundo aprende com isso também, ou seja, você eleva o nível, né, da tomada de decisão. É muito bom, é excelente, né? Excelente, porque é bem isso, né? O pessoal que está no dia a dia no campo, né? Os nossos supervisores das granjas, os gerentes, né, das granjas, os sanitaristas que estão ali no dia a dia, essa é uma visão, né, fantástica, né? Experiência. Então, esse trabalho que a gente tem, né, tem que ser trabalhado junto, né? Cara, fantástico, fantástico isso, porque senão você fica assim, já não dá mais para o nutricionista estar de um lado, o sanitarista estar do outro, o cara da compras não está conversando, porque assim, por que nós compramos isso daqui? Não, porque ele tem um preço menor, preço do que? Do saco, e o custo por animal tratado, e o custo por ganho, né? Então, você só consegue ter esses indicadores, essas variáveis, quando você consegue juntar umas mentes de diferentes elos ali do sistema de produção para fazer. Pô, fantástico. Interessantíssimo. Lisandro, outro ponto. Bem, vamos lá para quando você está lá em Santa Rosa. Porque, poxa, você está ali no office, né? Formulação, atendendo fornecedora, estudando uma série de desafios, como você teve o exemplo das carboidratos agora, né? Da valoração por alimentos alternativos. Quando você está no campo, como é o que você costuma observar, por exemplo, no dia a dia, quando você entra dentro de uma granja? O que você costuma observar? A tua visão de nutricionista? Porque isso já me perguntaram já. Mas quando você entra numa granja, o que você observa? Com quem você conversa? Qual é o seu olhar? Qual é a sua prioridade? A minha prioridade é quando eu entro numa granja, né? Quando eu vou com o pessoal, né? Com os guris lá, com os meus colegas pra sala, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que tu já deve ter ouvido bastante, né? É como que tá o cocô do animal, né? Consistência das fezes. A consistência das fezes. A consistência das fezes é uma coisa assim que a gente é o que mais se olha, né? Porque realmente, assim, é a saudabilidade do animal, né? Se a consistência tá boa, o animal, ele tá saudável, né? E, óbvio, a parte da parte física da ração, né? Que a gente olha também direto, entra na granja, né? Vai direto nos comedouros, né? Para olhar como que tá a parte física, né? Para verificar como é que tá o DGM, faz coleta dessas rações, né? Pra gente fazer análise, porque às vezes sai da fábrica, a ração tá tudo ok, né? Chega no campo, ver como é que tá no campo, se esse DGM continua sendo o mesmo, né? Então, para o nutricionista, isso é fundamental também, né? E dar uma conversada, é muito bom chegar também e conversar com o produtor, né? A gente conversa muito com o produtor para saber de um lote para o outro, o que ele viu da diferença, se tem alguma diferença, como é que tá os animais, né? Então isso é muito bom também, ter essa conversa com o produtor. Hoje eu na aula de manhã ainda falei, gente, não só para a saúde animal, mas para a saúde humana, nós vamos voltar a ter a grande importância para o famoso exame de fezes, né? Que até então todo mundo fala, nossa, vou ter que tirar sangue, todo mundo tira. Fazer o xixizinho, todo mundo faz. Agora das fezes é aquele... E que eu até estava dando exemplo para ele, né? Para eles de algumas startups que já tem, que chega uma caixinha para você, que você já faz uma fitinha lá e já te dá a tua microbiota, qual dieta que você usa e tal. Mas essa questão da consistência é incrível, né? E nós estamos evoluindo para que isso aconteça em condição de campo, né? Realmente não é fácil, né? Eu me lembro de 10 anos para cá, quando a gente começou a nos aprofundar na microbiota intestinal, que realmente a pergunta era, mas como é que nós vamos usar isso na prática, né? Muito pouco. Mas rapidinho, eu me lembro uma vez que minha esposa estava num curso de Ayurveda em São Paulo, e eu fui no final de semana com ela, né? Podia participar e tal. E naquela manhã, o curso era sobre consistência e odor de fezes. Então, o cara passando de uma série de estudos, né? E um cara muito bem preparado, muito bem capacitado, né? Em medicina Ayurveda. E
E falando a importância da gente olhar todos os dias a consistência das fezes, né? Oh, E, e o odor, né? Então, olha como isso é tão importante, né? Eu lembrei que foi a primeira coisa que você falou. é, Só que no caso de uma granja de suínos, né? Na hora que você entra num galpão, como é que você observa isso tudo, né? Porque uma coisa tá um animal por pai, né, Lisandro? Outra coisa é você ter 50, 70 animais por sim, pai. sim, com certeza é bem isso, né? E também a importância da água, né, Vinícius? A água é super importante, né? Então, como sempre falam, é verdade, né? Se o animal não bebe, ele não come, né? Então, tu tem que ver como é que tá. E o que tá bebendo, né, Lisandro? O que tá bebendo, né? Né? Então, olha só, você citou 3 pontos. Consistência de fezes, que parece assim, não, uma coisa simples, mas extremamente importante. Desgiome, né? Que tem muita gente que olha, assim, vai visitar a granja, vai... o problema é esse, nem sequer olha, né? Além do diâmetro geométrico médio, o desvio geométrico médio também é importante, tem muitos fatores que interferem. E a água, que é um alimento negligenciado, né? Na grande maioria das vezes, né? Tá, teria mais alguma coisa aqui que você gostaria de chamar a atenção, que é importante, além, claro, da conversa com o pessoal? E na fábrica de ração? Na fábrica de ração, a gente tem a pessoa da garantia da qualidade, né? Que a gente está sempre junto com eles, o pessoal do o gerente, né, o supervisor da fábrica. E nós entramos na fábrica e olhamos junto com o pessoal todo o processo, né? Desde a chegada das matérias-primas, né? Vai lá na parte da amostragem, depois e vamos indo, vamos fazendo todo o fluxo da fábrica, né? Quando a gente vai lá para dar uma olhada geral, né? Em todo o processo. Nós temos uma linha de produção da ração de creche, uma linha de produção da ração de terminação, né? Então, vamos primeiro na raçãozinha de creche, dar uma olhada, né? Como é que estão os ingredientes, né? Que é uma ração bem complexa. Então, é uma ração que a gente precisa estar sempre de olho nas matérias-primas, né? No solo de leite que está entrando, se tem problema de empedramento. Então, é aquela função, né? No dia a dia, a gente está sempre dando uma olhada nisso, né? Para ver sempre o que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar, né? Para fazer uma raçãozinha sempre de boa qualidade. Na terminação, vou olhando lá no final já como tá a parte de granulometria, né, a parte toda do DGM, do DPG, né, vamos até a expedição para dar uma olhada como tá saindo essa ração. Então, vamos lá, fábrica de premix, que tem junto com a fábrica de ração, para a gente dar uma olhadinha também, né, em todas as matérias-primas que tá entrando no premix, que eles deixam tudo montadinho, né? Daí a gente sempre passa com o pessoal da garantia da qualidade, sempre, para a gente fazer a gente tem a gente fala, é uma auditoria interna, né? Mas é nossa, que a gente faz aquela mesma auditoria do BPF, das boas práticas de fabricação, né? Então a gente faz de tempo em tempo, né? E vai olhando para ver alguns pontos para ser melhorado, né? Os pontos que já estão excelentes, né? E daí a nossa colega da garantia passa treinamento pro pessoal, né? Tanto para falar os pontos negativos quanto os pontos positivos, né? O que foi melhorado nesse dia a dia. E a gente acompanha, né, essa interação junto com ela na fábrica. Mas quando você fala de fábrica de ração, né? Eu acho que em qualquer sistema, a gente tem os desafios, né? Porque realmente, pô, você tá ali no limite, né? De uma série de coisas que você tem que atender, que tem que olhar. Então, por exemplo, a questão de granulometria que você falou no sistema de produção, que você tem observado. Como não é fácil, né? Claro que você tem a linha de creche, a linha de crescimento e terminação, né? Que aí você já tem granulometrias diferentes, mas é complicado. Quantas vezes a gente se depara em sistema de produção e fala, cara, vocês não conseguem fazer uma boa gestão de granulometria, né? E na hora que você entra dentro da fábrica, você vê, cara, que o negócio tá lá e realmente não é fácil, né? Não é fácil. E outra coisa também, né, fábricas mais antigas, né? Então, fábricas mais antigas, tu não tem muitos silos para armazenagem de matérias-primas alternativas, né? Então, tem fábricas que a gente não consegue usar a matéria-prima alternativa em função de silos, né? Não tem armazenagem. Simplesmente não tem silo suficiente.
não tem silo suficiente, né? Então, onde tem, a gente pode colocar, a gente coloca matéria-prima alternativa. Então, é muito disso também, né? Nosso sonho de consumo é ter uma fábrica nova, né? Que, de repente, a gente vai ter daqui a uns anos. Aí, essa fábrica, sim, né? A gente já pensa... Já estamos criando junto, né? O pessoal da fábrica de ração, o gerente, nutrição, né? Aquela fábrica dos sonhos. É verdade, eu sonho, meu. Receber matérias-primas, né? Alternativas, receber matéria-prima, armazenagem mesmo, né? Eu acho que hoje o grande gargalo é a armazenagem mesmo, né? Em fábricas mais antigas. Outro ponto que me veio aqui na cabeça, né? É o desafio. A gente já sabe dos desafios de formular com alimento alternativo, né? Não é fácil para o nutricionista, mas tem a consequência disso do ponto de vista de risco para a saúde, né? Então, eu já conversei com veterinários de sistemas de produção que usam mais alimentos alternativos. Os caras falam, cara, mas usam muito alimento alternativo, né? A grande praticamente usa. Eles falam assim, é uma aventura, né? Por causa da falta de padrão, cada hora tem um alimento. E a gente sabe, né? Qualquer indivíduo que começa a mudar muito a dieta, você tem ali uma série de fatores, entre eles a própria risco de uma desbiose intestinal. Vocês têm esse feedback também do fomento? Sim, nós temos, né? O que a gente faz, né, Vinícius? A gente hoje coloca... A gente trabalha sempre com enzimas, né? Para tentar diminuir o possível, né? Mitigar esses problemas. Mas tem sim, por exemplo, se entra um trigo, um sorgo, a gente tem que sempre ficar de olho, né? Porque geralmente quando a gente coloca essas matérias-primas entram num período bem complexo das empresas, que é o período de verão, né? Que no período de verão em si, o resultado já tem uma quedinha, né? Então, até que ponto, sabe? No verão, essa quedinha às vezes são, né, do calor, que a gente sabe que sim, né? Mas das matérias-primas que estão entrando, por mais que a gente tente mitigar, né? Isso é uma dúvida que a gente sempre fica, né? É, porque no verão você já tem a questão do consumo somado ao estresse fisiológico, né? E aí capacidade digestória, enfim. Mas a atratividade para todas as empresas, né? Não tem como. Mas a atratividade para usar um alimento alternativo, né? Para você reduzir o custo da dieta, né? Você tem uma viabilidade melhor, isso sem dúvida. Eu Não sou um grande defensor de alimento alternativo. Sim, certo. Principalmente assim, em tempos que a gente tem escassez do milho, né? Às vezes nem é só pelo custo alto do milho, mas a escassez. É não ter. Fato de não ter, né? Dependendo da época do ano, dependendo do ano, né? É bem mais complexo. Então, realmente, a gente tem que estar sempre de olho nessas matérias-primas. Vocês estão usando a DDG? DDG a gente usou o ano passado, né? Foi dezembro, janeiro, fevereiro do ano passado. E foi muito boa a experiência da utilização do DDG pra gente. O problema do DDG pro Rio Grande do Sul é frete, né? Que a gente tá fazendo formulação, é logística, né? Aí ele não se torna competitivo. Ainda mais com a gente aqui, né? Que tem muita matéria-prima alternativa local. Trigo, farol de arroz gordo, farol de canola. Então ele fica competitivo também com esses outros, né? E acaba não entrando muita relação. Mas mais pela logística, pelo frete. Tivemos uma boa experiência no passado. Eu já ouvi isso de outros nutricionistas também, né? Que tem uma boa experiência, mas na hora que vai, o custo do frete acaba inviabilizando pela distância, né? As usinas estão distantes. Tem usina aí, né? Nos nossos vizinhos aí, Paraguai e tal, mas mesmo assim acaba como Rio Grande do Sul, você falou, né? Tem muitas outras opções. Ô, Lisandro, vamos lá, ou seja, você tem muita coisa para fazer no office quando está em Porto Alegre, você e Jorge fazem hora você tá, hora ele tá, enfim. Então, a hora tá estudando, a hora tá formulando, a hora tá recebendo fornecedor, quando vai para Santa Rosa, conversando com o gerente, com o Fábio, suprimento, compra muita coisa, muita coisa. Por acaso, você tem um checklist
disso tudo? Porque eu fico pensando, cuidar de 75, tudo bem que você divide muita coisa com o Jorge, mas cuidar de 75 mil matrizes, cuidar do comitê, dar feedback ao comitê, atender esse tanto de coisa. Você sonha muito com nutrição e por isso, assim, sei lá, que Muito. controle que você tem. Eu sei que você está sonhando com a fábrica nova, tudo bem, mas você deve ter alguns pesadelos às vezes, né? Obviamente que a gente tem nos desafios, né? Você tem um checklist, assim, por exemplo, vou visitar, sei lá, vou visitar uma propriedade, vou para Santa Rosa, qual é o meu checklist? Vou para... Você trabalha com essa metodologia? Geralmente, no começo da semana, né, na segunda-feira, eu e o Jorge, a gente está junto aqui em Porto Alegre. Né? A gente vai na segunda noite lá para as unidades, né? Então, a gente passa a semana, né? O que um vai fazer em Porto Alegre, o que o outro vai fazer nas unidades, né? Então, a gente tem esse checklist. Claro que às vezes a gente chega no local e muda tudo, né? Então, às vezes... O teu grupo de WhatsApp com o Jorge é o tempo inteiro. É isso, sim. Mas assim, em geral funciona, né? A gente já vai para lá com algumas Diretriz. diretrizes já agendadas, né? Então, como eu te falei, a gente tem um plano assim já traçado, né? Quando eu chego na terça-feira, eu fico com os suprimentos. É muito legal. Passo o dia lá com eles, né? Pra gente olhar mais essa parte de compras mesmo, de matérias-primas, né? Fazer esse checklist. Aí na quarta e na quinta eu já fico mais dedicada à fábrica de ação e ao pessoal do fomento, né? Dependendo da demanda. Às vezes eu tenho uma demanda do pessoal do fomento, aí a gente já tem, né, algumas visitas agendadas, alguma coisa do campo. Se não tem, a gente chega lá, fica com eles, faz alguma reunião, questão também de outros de resultados, né, do campo, pra gente dar uma olhadinha. Né, o que a gente faz também é sentar para olhar os resultados do mês, o que está acontecendo. O pessoal também, né, os colegas já vão nos ditando ali, né, se está acontecendo algum outro desafio, né, tem um certo desafio, já vamos olhar o que está acontecendo. A gente já corre para a fábrica, já corre para o campo, para ver o que pode estar influenciando, né, nesses desafios. Então, mas a gente tem, durante na segunda-feira, a gente passa a semana, assim, para tentar nos organizar. Tem que ter, né? Porque, meu Deus do céu. Agora, eu tô pensando aqui, né? Quantos almejam hoje, como se almejou estar no local de nutricionista, eu vejo quantos hoje ainda almejam estar no lugar da Lisandra. Né? Não, mas de fato, não tenha dúvida, né? Quantos tem aí você como referência? E aí eu queria te perguntar, na verdade, te provocar, né, para mim, pessoal que está nos ouvindo, né, principalmente aqueles que, mesmo que já estão trabalhando no campo e que almejam uma posição como a tua, ou aqueles que estão ainda no processo de formação, quais as dicas que você pode deixar para quem quer chegar onde você chegou, né? Para ter, obviamente a gente está todo dia aprendendo, né, Lisandro? Mas a experiência que você já tem hoje, uma série de coisas, é um valor muito grande, né? Quais as dicas que você pode passar para quem quer chegar aí? Sim, eu acho certo. Quando a gente está na universidade, né, sabe, pelos teus alunos aí, né, Vinícius, assim, tu tem que se dedicar a alguma área, né? Talvez não seja a área que tu vai trabalhar no futuro, né? Mas eu acho que a dedicação que tu tem que ter em alguma área, isso é fundamental para o teu crescimento, né? Vai fazer estágio, vai participar dos experimentos dos mestrandos, dos doutorandos, eu acho isso é fantástico, é super interessante. Eu acho que assim, depois, seja curioso, né? Vai atrás dos professores, dos profissionais mesmo, né? Vai atrás, façam perguntas, por mais que a pergunta às vezes a gente acha que seja a mais boba possível na época, né? Mas eu acho assim, ó, a curiosidade, sabe, te leva, vai te levando, sabe? Essa parte de questionar muitas pessoas, ela é muito importante, né? Falar para os professores, para os profissionais, a tua vontade, a tua aspiração, é que tu tem vontade de seguir em frente, sabe? De conseguir. E é legal assim, porque eu sempre tive
essa vontade de trabalhar na área, sabe? Desde lá do meu segundo grau, né, eu já foquei, né? Eu quero trabalhar na área de nutrição, né? E a partir daí eu fui correndo atrás, né? E também uma coisa que eu vejo que falta muito pra gente quando a gente é estudante ou quando a gente começa a trabalhar é isso da gente pensar muito na nutrição, na formulação, né? E não pensar no todo, né? E isso é uma coisa que com o tempo a gente vai aprendendo, né? Então, quanto antes tu aprender isso, melhor. Sabe? Que menos sofrimento tu vai passar, né? Menos desafios tu vai passar, porque tu não tá sozinho, né? Tu tem que trabalhar com a equipe, né? E essa equipe, então, tu tem que estudar não só a tua área, né? Vai saber como é que é a parte de suprimentos trabalha, vai saber como é que é a parte de custos trabalha, sabe? Eu acho que isso é fundamental também, né? A gente conhecer todas as áreas que estão interagindo, né, com a formulação, com as matérias-primas alternativas e tudo mais, né? Uhum. Eu acho que isso é fundamental. Concordo Tem que ser contigo. curioso. Tem que ser. Olha, eu tomei nota aqui, né? Dedicação à área. Você, cara, começa igual a tua experiência. Foi com avicultura, depois mudou, né? Seja curioso, né? Porque eu acho que assim, eu sempre falo pro pessoal aqui, vocês estão em processo de formação para resolver problema, né? Desafios. Então, como é que você vai resolver o problema efetivamente se você não for curioso para entender a causa, a origem, de onde vem, quando, como vem esse problema, antes de você pensar numa solução, né? Então, ser curioso. Ser criativo também, né? O processo criativo é muito importante. Essa questão de demonstrar inspiração é muito legal, né? Porque, assim, você vê uma pessoa ali que tá ali inspirada e tal, e você demonstrar essa inspiração, você dá uma chance para ela, né? Exato, exatamente, é isso aí, né? E a gente, às vezes a gente vê na carinha da pessoa ali o quanto ela gosta, sabe? Só que às vezes não tem coragem de chegar pra conversar. Vamos lá, vamos atrás, né? Vamos conversar, né? Outra coisa também que hoje eu acho que é um pouquinho diferente, mas na minha época da faculdade a gente não tinha nada sobre legislação, sabe? E legislação é muito importante, muito importante. Toda a legislação que, tanto brasileira quanto internacional, né, é referente à área da nutrição. Então, eu acho que desde o começo, essa pessoa também que quer seguir essa área tem que conhecer a legislação. Tem que ir atrás das boas práticas de fabricação, das hienes, do decreto-lei, sabe? Para realmente conhecer, sabe? Isso é fantástico, né, sabe? Depois que tu... E isso a gente estudou, né? Tem que estudar, tem que correr atrás. É porque assim, mas isso não tem em sala de aula, não tem o professor que vai falar, ó, pessoal, veja só, sala de aula é no máximo 15%. 85% é você com os seus incômodos. Por isso que eu falo hoje em sala de aula que eu não estou ali para ser um professor, eu estou ali para provocá-los para assuntos importantes, para depois que eles saem da sala de aula, eles procurarem estudar. E esses dois pontos aí, esse último que seria pensar um todo, né? E junto com a legislação, isso daí, assim, são coisas que você não vai aprender efetivamente em sala de aula, né? Efetivamente, você vai ter alguma provocação no apitado ali. E aí, por exemplo, quando você falou assim, Lisandro, eu vou pensar num todo, né? Para pensar num todo, por exemplo, fábrica, custo e tal. Que dica que você daria, assim, para quem está hoje na universidade? Cara, faça estágio nisso, nisso ou nisso, vai se expor nisso. É porque muitos, por exemplo, só dando como exemplo, não sei se você concorda, mas não conhece muita dinâmica de fábrica de ração, né? Uma fábrica de ração produtiva mesmo, né? Não na fábrica de ração da universidade. Sim, sim. Hoje a dica que eu daria, assim, ó, é conhecer fábrica de ração. Tentar fazer um estágio em fábrica de ração. Eu acho que isso, sim, ó, Legal. é muito importante. Muito importante. Eu acho que é muito importante também, assim, a gente aprendeu na lida, né? Entrando na fábrica, olhando no dia a dia. Mas é fantástico, né? Esses consultores de fábrica de ração, né? Que tem essas especializações, tem que correr atrás, sabe? Eu acho que tem que realmente tentar conhecer melhor a fábrica. Eu concordo contigo. Depois, outra coisa assim, outra coisa que eu digo assim, eu também que eu acho super importante, né? Que pra mim foi fundamental
é de ter uma experiência no campo, sabe? De ter uma experiência como extensionista, eu acho fantástico, sabe? Isso, para mim, foi excelente, sabe? Como profissional, para crescimento pessoal, né? Tu entrar na nutrição conhecendo um pouquinho na época do frango, né? Do manejo do frango. Eu acho isso sensacional. Quando eu entrei em suínos, trabalhar com nutrição dos suínos, aí que eu fui conhecer mais o manejo do suíno, né? Então eu fiz o contrário, né? Eu tive que ir mais para o campo para olhar mais e conhecer mais o manejo do suíno para eu poder me adaptar, né, à nutrição. Agora, no frango de corte, que eu já tive a experiência do campo, né, é muito bom. Né? Tu já tem uma visão muito mais abrangente, né, do sistema. Concordo. E aí você tem, assim, pessoal que às vezes se dedica muito, está participando de uma linha de pesquisa aqui, como a gente tem na universidade, e às vezes até eu sempre converso com o pessoal, olha, não é porque você está no mestrado ou no doutorado, você não vai fazer estágio. Então vai fazer estágio numa fábrica de ração, vai fazer estágio em granja, vai se expor, ficar um tempo, vendo os problemas, as dinâmicas, para na hora que você está formulando, na hora que você for contratado por uma empresa, você fala, eu sei, não só o que acontece, mas eu sei o que o indivíduo passa, que eu vou ter que ir lá falar com ele, você vai ter que fazer isso aqui no comedouro, tá? Né? Mas você já passou por isso, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Essa teoria com a prática, a exposição à prática faz você despertar, inclusive, a tua busca pelo conhecimento. Legal. E também pra gente ver que nem sempre a culpa é da nutrição. Com certeza. Lisandra, tem muita coisa, né? Assim, eu queria ficar aqui mais tempo conversando contigo, certamente, porque você certamente tem muita experiência para passar para nós, a tua vivência mesmo no dia a dia, né? Confesso que eu fiquei curioso, né? Para saber cada detalhezinho, mas e aí, como é que você faz? Quando você senta com o pessoal de compras, o que você alinha, né? Quando você senta com o gerente da fábrica, o que você alinha com ele e tal? Tem muita coisa, certamente, mas, enfim, nós temos um tempo aqui, senão depois a turma vai puxar a nossa orelha aqui. Talvez vamos para um segundo podcast aí, certamente, que eu acho que vale a pena. Mas assim, o ponto que eu queria agora para a gente finalizando, eu imagino que você sonha não só com uma fábrica nova, mas você sonha com várias coisas, mas às vezes você não dorme direito, né? Apesar de eu te achar uma pessoa tranquila, serena e tal, tem gente que fala assim, uma vez eu ouvi, o que mata a gente não é o estresse, é a falta de pausa, né? É falta de pausa. E aí, assim, a gente levando isso para a fisiologia, de fato, porque quando você tem um estresse agudo, ele é mais anti-inflamatório. Quando você tem um estresse crônico, que é a falta de pausa, isso é pró-inflamatório, isso pode te matar, né? Então, bem, depois de fazer essa referência, eu queria saber um pouco da Lisandra nas suas pausas, né? Poxa, qual é o teu hobby, por exemplo? Você tem um hobby? O que você gosta de fazer quando você não está ali realmente? Eu sei que às vezes você está no teu hobby, está pensando, mas quando você não está nessa linha de frente, você tem hobbies? Sim, sim. Aqui é muito tranquilo, sabe, Vinícius? A gente tem, óbvio, né, como todo nutricionista, como toda empresa, né, a gente tem sempre o estresse do dia a dia, né? Mas aqui dentro a gente leva isso muito bem dentro da empresa, sabe? Então é muito bom, assim, sabe, de trabalhar, né, de lidar no dia a dia com os colegas, né? É muito tranquilo. É um ambiente legal, né? Faz a gente se sentir bem, realmente. Então, isso é bastante importante, né? Mas o meu hobby, o que eu gosto, assim, né? Eu adoro tirar foto, adoro registrar momentos, né? Então, assim, eu acho que tudo que a gente vive, né? Independente do lugar ou da ocasião, é especial, né? Então, eu gosto sempre de registrar momentos. Pode ser caminhando com meu marido, indo num restaurante, numa viagem. Eu tô sempre ali com meu celular tirando foto. Eu sou a chata da foto. E isso é um hobby pra mim, sabe? Eu adoro, eu adoro.
E eu ainda quero fazer um curso de fotografia mesmo, para ser mais profissional, assim, as fotos. Embora hoje, né, a gente tenha vários filtros aí bons, mas mesmo assim eu gostaria realmente de fazer um curso de fotografia, né? Muito legal. Eu te entendo, porque assim, na verdade, minha esposa também adora tirar foto. E ela fala, poxa, é um hobby. E no começo eu falava, nossa, por exemplo, você tá fazendo uma trilha assim, ela e nossas filhas. Aí ela vai tirar foto, falando, Nath, vamos e tal. Mas quando ela me mostra o patrimônio que a gente tem, Sim. quando ela mostra o patrimônio que a gente tem de fotos, nossa, é uma delícia, né? Então, além do hobby dela, né, é um patrimônio que ela constrói. Ela fala assim, ó, o dia que eu morrer, esse celular aqui é muito importante, porque tem a história nossa aqui, né? É história, né? Esses dias o meu marido comentou, ele, nossa, que legal, como a gente tem foto, né? Ele falando assim, e eu, né, graças a mim que a gente tem um monte de foto. Ela fala isso, né? Uma coisa. Mas você sabe uma coisa? Não, né? E eu sei como é, no momento vocês ficam sempre meio assim, ai, mais foto. Não, mas o que eu falo para elas é o seguinte, como acho que é uma, como é que eu posso falar? É uma joia que você tem, né? Como se fosse, mas tem que fazer os álbuns, né? Porque assim, eu ainda gosto, assim, não vou olhar pelo celular legal, mas você pegar um álbum de fotos, falar assim, viagem para tal lugar, né? E aí eu falo para ela, a gente fez alguns, mas eu falo para ela, ó, tem que fazer, né, das viagens e tal, ir lá imprimir. Ah, legal, gostei. Acho muito bacana e muito válido. E me diz uma coisa, não sei se você está no momento ou gosta de ler, enfim, se são ou se já passou esse momento, né? Depende muito. Você tem algum livro que você possa indicar para nós ou alguns livros que você gosta e simples para os nossos ouvintes aqui falar, ah, legal, essa é a dica da Lisandra. Eu adoro ler, amo ler. Tanto a parte técnica, livro técnico, como livros não técnicos, né? Eu gosto muito mesmo de ler, né? Eu leio bastante. Né? E eu, assim, ó, eu amo autores latinos e espanhóis. Né? Tem Maria Dueñas, Carlos Ruiz Zafón, Isabel Allende, são assim... Sabia que ela tinha carte intelectual. Sabia, gato. Sabe? Eu gosto, assim. Tem um autor japonês também que eu adoro, que é o Haruki Murakami. Eu gosto de livros, assim, que tem uma certa história fantástica junto com investigação. Eu adoro essas coisas, né? Mas, assim, um livro que me chamou muito a atenção, um dos últimos que eu li, foi a Bailarina de Auschwitz. Que é fantástica a história. É sobre Edith Eger, acho que assim se fala, não sei. Ela é uma história da própria autora, né, que ela hoje tem 95 anos, ela é viva ainda, e ela é psicóloga, né, e ela é uma sobrevivente do Holocausto. Então a história do livro é a história da vida dela, sabe, dela e da família, né, que ela era uma bailarina, né, de 16 anos, e quando o exército chega, o exército alemão, né, invade, no caso, o vilarejo onde ela morava, na Hungria, né, e a irmã dela e os seus pais, daí vão para o campo de concentração, né, e aí se desenrola toda a história, né, mas é uma história maravilhosa, assim, sabe, de vida, de superação, de persistência, de coragem, tudo que ela passa, né, e é ela que conta a história, ela tem 95 anos, sabe, e ela é uma psicóloga hoje que trabalha, ela é especialista em transtornos pós-traumáticos. Então, ela se especializou nisso, sabe? E ela só foi estudar depois de adulta, depois de mãe, sabe? Então, é fantástico. É um livro, assim, que eu recomendo muito, muito mesmo. Não, deve ser muito cativante. Muito bom mesmo, né? E um outro livro também que eu li que eu gostei muito, que daí já foge um pouquinho desse tema, que é Hábitos Atômicos. Que eu achei ele fantástico também. Esse Hábitos Atômicos, né? Que ele sempre fala assim que é um hábito pequeno, uma rotina minúscula e um aprimoramento de 1%. Né? Então, assim, o que ele fala, né? Que, por exemplo, um átomo, eles são
blocos da construção de uma molécula, né? Então, tu tem que dar um passo de cada vez para te construir um hábito. Né? O hábito tu não vai adquirir ele em uma semana, né? É aos pouquinhos que tu vai, né? E com persistência, né? Que tu vai adquirindo aqueles hábitos bons para tua vida. Né? Não é da noite Legal. pro dia. Você é muito Esse livro é legal, Lisandra. Esse livro é legal. James Clear, o nome do autor. Eu não sei, eu não lembro se ele é novo livro. Não me lembro. Eu nunca tinha ouvido falar do livro, deve ser muito interessante. Lê, é muito bom. Muito bom mesmo. É, só as 2 dicas assim que eu dou fora da área. Isso. E é legal, né? Porque, por exemplo, hoje é tanta coisa, né, que vem para nossa vida, né? Tanta informação, mas a gente tem que se adequar no nosso momento de vida e criar hábitos, de fato, né? Pra gente evoluir. E às vezes a gente se frustra, né? Porque não consegue construir um hábito, né? E pelo jeito, nesse livro, Hábito Atômico, ele acaba te ajudando a construir passo a passo, né? E ele diz ali, né? Ele não é assim um hábito para te construir para durar semanas. Ele é um hábito para ser duradouro a longo prazo, sabe? Então, isso que é interessante. E é um livro muito, assim, didático e com vários exemplos. Isso que é legal. Então, ele dá muitos exemplos. Vale a pena ler. Legal. Então, Lisandra gosta de tirar foto e construir histórias e ler livros. Poxa, que só essas 2 dicas aí já achei bem interessante. Talvez o da bailarina de Auschwitz, talvez não vou conseguir, mas o de Hábitos Atômicos, né? Porque tem um famoso Poder do Hábito, outros livros e tal, mas isso eu nunca tinha ouvido falar. Lisandra, não, já, tomara que os nossos ouvintes aí, para quem gosta, façam essa experiência aí. Lisandra, muito bom mesmo. Eu já sabia que ia ser bom pela tua experiência, pela tua jornada. Eu quero, poxa, de coração, te parabenizar por essa história que você tem, que você está construindo. E saiba você que você é exemplo para muitos. Quando eu mencionei aqui que certamente tem muita gente que quer estar no teu lugar, não necessariamente é no teu lugar aí na Libem, né? Mas chegar aonde você chegou, né? E não só em termos de experiência prática, de vivência, de sucesso profissional, mas essa pessoa que você é. Então, fico muito feliz da gente fechar aqui esse bate-papo, que foi super legal. Que, poxa, eu já tinha uma expectativa e atendeu e superou essa expectativa. Só tenho que te parabenizar e te agradecer, né? Que você continue assim dando esse exemplo para nós de como é ser uma profissional de sucesso. Obrigada. Obrigado. Obrigada mesmo. E eu agradeço de coração. Eu amei essa nossa conversa, né? Eu tava bem nervosa no começo ali, porque é uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe, né, o que tá vindo aí, mas realmente você é um bom host. Um excelente host. Pode deixar a gente tranquilo, conversando. E eu só tenho que te agradecer, sabe? E ficar sempre à disposição de todo mundo, assim, né? Quem quiser me procurar para conversar também, né? Sobre, né, o pessoal novo aí, né? Que tá chegando, quer saber alguma coisa da profissão, né? Como conduzir. Eu tô sempre à disposição para ajudar. Legal. Obrigada de coração. Gostei muito de participar. Obrigada por ter me escolhido. Certamente, né? A honra é nossa. Pessoal, então hoje nós entrevistamos a Lisandra com essa vasta experiência dela, falamos sobre um dia na vida de um nutricionista. Na verdade, ela não falou de um dia, ela falou de semanas, de como ela faz, a complexidade que é. Várias semanas, né? E eu espero que vocês curtam aí, né? Que seja bastante válida, porque realmente para você chegar onde Lisandra chegou é uma história, uma experiência legal. Espero que vocês curtam. Lisandra, muito obrigado a todos. Obrigada mesmo, Vinícius.